Olá, 20 de abril hoje, temos aí a felicidade de estar realizando o primeiro evento da Morada Acadêmica, um evento fechado, um evento estruturado com o tema Nietzsche, Filosofia do Futuro, né? Então eu vou estar falando um pouco como vai transcorrer o evento, falando algumas ideias que eu vou acabar desenvolvendo, né, durante o evento hoje à noite, das 18 às 19h30. Nós já estamos aí já com as vagas praticamente já preenchidas, foi muito bacana, né, a devolutiva das pessoas, temos participantes com diferentes perfis, o que também me agrada muito, né. E aí entre ontem e hoje, ainda estou enviando para algumas pessoas, nós temos aí o texto base do curso, né, do nosso diálogo de hoje à noite, que eu escrevi durante essas 2 últimas semanas, né, que tem esse formato aqui, está em PDF, acho que vocês já devem estar com ele aí em mãos, né. Então, Nietzsche, a filosofia do futuro. Eu começo falando dos dados biográficos relevantes na vida do Nietzsche, né? Então, colocando, na verdade, um pouco da sua história, né? Veio de uma família protestante, né? Teve todo um percurso muito interessante, né? Onde você tem uma vivência contraditória entre uma família extremamente cristã, né? E a vivência do Nietzsche filosófica, que foi uma filosofia extremamente ácida e crítica, né? A própria vivência dele junto com um grupo de mulheres, porque o pai do Nietzsche morre muito cedo, né? E a sua relação com a sua irmã meio conflitiva, que é, na verdade, a pessoa que vai depois cuidar do próprio Nietzsche quando o filósofo aí já no final da sua vida está doente e tal, né? Vamos comentar um pouco sobre essa passagem que traz muitas coisas conturbantes, no sentido de que muita coisa distorcida do Nietzsche vem por conta dessa relação com a irmã, com a Elizabeth, né? Vamos falar das suas influências, a poesia de Hölderlin, a filosofia de Schopenhauer, a música romântica e intensa de Wagner, né? A sua formação em filologia clássica, o que isso teve a ver com a própria filosofia e a proposta da filosofia do martelo nietzschiana, né? Então o texto vem, eu tentei fazer um texto um pouco diferente, então em algumas palavras-chave eu puxo, né, os comentários dos quais você pode ler, pode inclusive linkar com outros sites, o que me pareceu bastante interessante, né. Aí um segundo momento vai ser uma fala direcionada para o projeto filosófico do Nietzsche, então vamos conhecer um pouco como é que a obra do Nietzsche, primeiro, chega ao universo acadêmico, demorou bastante tempo, eu diria, para que essa obra fosse reconhecida, né? Nós vamos usar a professora Marton lá da USP para ser nosso guia nessa compreensão, né? Vamos entender como é que no Brasil o Nietzsche chega, né? Como é que ele se torna popular. Aliás, até hoje muito popular, é uma das obras filosóficas que mais vende, é da autoria do Nietzsche. Vamos tentar entender o porquê disso, né? Apesar de toda a sua filosofia, que é reconhecida como uma filosofia marcante, impactante, né? E vamos aí, enfim, chegar à compreensão do porquê que o Nietzsche vai negar e criticar as visões de Platão. Vai ser um ácido crítico desconstrucionista do cristianismo, das visões metafísicas, né? E no que o romantismo alemão, que muita gente localiza o Nietzsche, a obra do Nietzsche, dentro desse fenômeno, dentro deste movimento, né? Poderia então ter conexão com este movimento, tá? Então a gente vai desenvolver bastante essa primeira parte, precisando entender principalmente a questão da metafísica. Aqui tem, né, obras do romantismo, tá? E aí a gente começa a meio que viajar entre as obras do Nietzsche, vamos falar de Assim Falava Zaratustra, Et Homo, né, o Anticristo, tem alguns trechos selecionados que vamos ler e vamos tentar aprender o que poderia, a partir dos trechos, o Nietzsche nos ensinar, né, nos deixar como grande marca. Vamos falar um pouquinho da ideia da filosofia e da questão da estrutura da linguagem, e para isso nós vamos usar um trabalho da Viviane Mosé, uma grande filósofa que eu gosto muito, né? Vamos falar um pouco do que ele vai falar sobre a questão da linguagem, que é importante para nós, da área das ciências humanas, né? E também, ao mesmo tempo, a admiração do Nietzsche pela filosofia grega arcaica, né? Ele vai, em algumas obras, falar desse jogo rico entre a força dionisíaca e a força apolínea, né? Que vem justamente das visões e da arte da tragédia grega. Vamos tentar entender como é que isso está na obra do Nietzsche e qual é, na verdade, a grande contribuição, tá? Vamos também falar de um vídeo do Luiz Pondé, que vai falar, entre outras coisas, sobre como a filosofia do Nietzsche anuncia esse homem pós-moderno ou da modernidade líquida, né? E por isso a filosofia do futuro, porque a obra do Nietzsche carrega esse devir, carrega esse projeto futuro, né?
para nos ensinar algumas coisas até sobre o que estamos vivendo hoje do ponto de vista de fenômenos psicossociais. Passamos a falar da visão de mundo e de homem do próprio Nietzsche, né? Um mundo como uma luta de forças, uma luta de forças que ele vai denominar como uma vontade de poder, né? Que é algo muito presente na obra dele, né? Então a gente vai discutir um pouquinho essa filosofia do martelo a partir disso. Vamos nos aproximando à ideia da genealogia da moral e da transvaloração dos valores, que eu diria que é essencial para entender toda a lógica, né, do próprio Nietzsche, né? Então a gente vai meio que discutir um pouco dessas ideias, o que é esse projeto de transvaloração dos valores morais, o que a psicologia tem a ver com isso. Nós vamos ver que ele vai acusar a psicologia, ou pelo menos parte da psicologia, como sendo propiciadora de determinada forma alienista de vida, né? E a gente fecha este momento fazendo um pouco dessa discussão. Nietzsche e a psicologia é uma interface possível, né? E a gente vai discutir se sim, não, e como é que a psicologia, em que obras do Nietzsche a psicologia está, né? E de que forma ele vai trabalhar e vai tratar a psicologia. Aí eu separei alguns trechos escolhidos, eu vou ler junto com os participantes, vamos comentar algumas coisas, né? Depois vou mostrar algumas sugestões hipermediáticas, então eu separei alguns vídeos, palestras, documentários. Tem um site muito bacana que recentemente eu descobri sobre materiais originais no Nietzsche, então a gente consegue ver o livro que ele primeiramente escreveu, né, o rascunho do livro, consegue ver o livro em alemão, bem interessante, tá? Vou falar também um pouquinho da música do Wagner. Então aqui tem vários links que vão nos interessar bastante, né? Vamos falar dos cadernos do Nietzsche aqui no Brasil, da Unifesp, da USP. Vou estar então deixando para vocês aí um material interessante para a continuidade desses estudos. Temos a lista de referências bibliográficas, vou estar comentando cada uma delas, no que a leitura adiciona, critica, suspende ou ilumina na obra do próprio filósofo Nietzsche, além das suas próprias obras, né, quais foram as mais utilizadas para preparar esse espaço. Deixo algumas questões síntese para a compreensão da obra nietzschiana, para a gente pensar um pouco na finalização desse momento de diálogo. E aí vem sugestões para as resenhas, né? Lembrando que para receber o certificado desse evento, o participante deve enviar no prazo de 3 dias uma resenha, uma reflexão sobre alguma temática pertinente às discussões, né? Para a organizadora do evento, que no caso sou eu, né? Aqui tem algumas sugestões, não necessariamente precisam ser essas, né? Mas eu diria que são sugestões interessantes aí que, de alguma maneira, depois desse momento dialógico, o participante pode vir a participar, tá? Então esse é o texto, a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Eu vou aproveitar esse espaço inicial do vídeo para mostrar um pouco como é que faz, né, para o evento acontecer. Lembrando então que eu tenho a licença de um programa de webconferência da Citrix, né, que é quase para o usuário que vai entrar, é quase como se fosse um site, né, comum, então não tem muito mistério. Mesmo assim, vamos passo a passo. Então eu vou meia hora antes do evento, por volta, né, das... um pouquinho que entrou aqui uma página de suporte do HP, coisas da tecnologia, né? Então, o aluno vai receber, né, um e-mail, eu vou mandar um e-mail, o e-mail que o aluno me mandou, aquela ficha de inscrição, eu vou mandar com um link, que não é este, isso aqui é só um exemplo, mas é um link parecido com este, né? O aluno vai clicar neste link, né? Ao clicar neste link, ele vai ser direcionado para o site da Citrix, que é o que vai dar o nosso suporte para a webconferência, e lá, normalmente, ele pede para atualizar alguns arquivos, que são arquivos Java, enfim. São poucos arquivos, são arquivos seguros, podem baixar no computador, não há problema nenhum, tá? E aí ele vai dizer que você vai entrar justamente numa sala de webconferência e ele pede o seu nome, né? Geralmente seria interessante você colocar teu nome inteiro para eu te reconhecer lá mediante a minha lista dos alunos cadastrados e o seu e-mail, né? Nisso aí você é jogado justamente para dentro dessa sala, né? E aí você começa então a ver, eu vou estar lá já conectada, vocês vão ver a minha página como esta aqui, né, minha área de trabalho do computador. Provavelmente eu já vou estar falando com os participantes, vocês têm que ouvir a minha voz, né? E caso vocês não venham ouvir a minha voz, aí a gente tem que fazer um teste de som
Por isso que eu peço para os alunos, né, me adicionarem no MSN, porque caso tenha algum problema, a gente pode estar conversando por lá. Então, meu MSN é ftmaiorino@hotmail.com, tá? Me adicionem, eu vou estar abrindo agora à tarde o MSN, vou deixar ele aberto, né? E aí a gente já pode, então, ir se organizando para isso, tá? Vocês vão ver que o programa abre uma aba aqui, né? Onde você vai, então, ver se você tá ou não com o microfone, o vídeo, se tiver a webcam, ele pode estar habilitando ou não. Não necessariamente você precisa habilitar nem o microfone nem a webcam. Obviamente que se tiver o microfone habilitado é interessante, porque eu vou pedir, pelo menos no início, para as pessoas se apresentarem, seja por escrita ou falando, né? Então é sempre interessante ter esse material aí, esse equipamento para poder facilitar e a gente se conhecer melhor aí, né? Já que tem participantes de diferentes lugares, diferentes momentos, né? Tem gente que é aluno ainda do curso, ou de psicologia ou de filosofia, tem gente que já é formado, tem colegas que são psicólogos clínicos, então há um perfil bem diferenciado aí. Então, né, pra gente se conhecer é sempre interessante isso, tá? Eu já coloquei agora um primeiro vídeo, que ainda não tá aqui, mas já foi colocado, né, no meu site do YouTube, né, do Morada, dando boas-vindas a vocês, e vou estar colocando agora este que eu tô aqui meio que orientando, né, a nossa entrada. E aí depois do evento eu vou compilar, vou editar o vídeo, né? Se precisar complementar com alguma coisa teórica, eu também vou fazer, e aí eu vou disponibilizar esse outro vídeo, que aí é com todo o material teórico, né? É um vídeo mais longo, um vídeo mais teórico, conceitual, sobre o Nietzsche, tá? Esse primeiro vídeo é mais de orientação, mais dos tópicos que nós vamos trabalhar, né? Para que vocês, então, estejam antenados. É interessante que, se você puder ler esse texto, principalmente, antes do nosso momento, né, do nosso evento, fica mais rico até para você poder fazer perguntas ou mesmo aproveitar o que eu vou estar falando, né? Nós temos aí por volta de 1 hora e meia para desenvolver esse material, né? E eu estou muito contente com a possibilidade de estar de fato, né, viabilizando um projeto como este. Então eu agradeço a todos, eu agradeço os meus alunos que têm me dado um feedback muito bacana, aos amigos que têm contribuído, me ajudando a testar o programa durante a semana, né? E desejo boa sorte a todos nós, que nós possamos então construir um espaço bastante legal, criativo, participativo, que as pessoas possam aproveitar para aprender mais, né, sobre o Nietzsche, que para mim é um dos grandes nomes, um dos grandes pensadores do nosso século. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.